Boa tarde a todos. Estamos começando então a mesa redonda com o Brapa 2020. Meu nome é Marcelo Barcelos Arroz e sou organizador desta mesa redonda. Hoje temos como tema então diferentes perspectivas sobre análise de dados e planejamento experimental. Contamos com a ilustre presença dos 5 membros que estão compondo a mesa: o professor Adriano Fernandes, do Centro Universitário do Norte do Espírito Santo, da Universidade Federal do Espírito Santo, a professora titular Vera Calado, da Escola de Química da UFRJ, o professor Maurício Souza Júnior, também professor do Departamento de Engenharia Química da UFRJ, o professor José Carlos da Silva Pinto, professor titular do Programa de Engenharia Química da COP, e o senhor Edson Rui Montoro, que é o diretor técnico da ER Montoro Consultoria e Treinamentos Limitada. Após as apresentações, as falas são de mais ou menos 10 minutos. Nós abriremos, então, ao vivo para colocações, dúvidas e ampla discussão a respeito desse tema tão importante. Agradecemos a presença de todos e desejamos encontrá-los novamente numa outra edição do Comprado. Um abraço. Olá, sejam bem-vindos à mesa redonda do Combrapa 2020. Nós vamos falar sobre a aquisição de projetos e sobre o planejamento de análise de dados. Inicialmente, gostaria de destacar aí 3 pontos básicos que consideramos importantes. A questão da percepção dos fatos, planejamento e equipe. Percepção dos fatos. Partimos do pressuposto de que ainda não temos um projeto financiado. A engrenagem da pesquisa científica ela tem que girar com recurso financeiro e sempre existem oportunidades. Os recursos dos governos estão cada vez mais escassos para pesquisa. Então devemos voltar a nossa atenção para as empresas privadas. E sempre vai ter uma empresa na nossa área com financiamento de pesquisa. Então eu observo a minha volta, vejo os editais que estão abertos, eu converso com os meus colegas que já têm algum projeto para que eu possa obter informações importantes e faço então a captação desse projeto. Diante disso, eu já tenho então a proposta do texto com uma solução científica para o problema do edital ou da proposta da empresa. E aí eu já parto para planejamento. Começo a planejar os passos necessários para alcançar os objetivos e as metas propostas. É uma previsão do futuro. Pode ter erro nessa previsão? Sim, mas esses erros não podem ser grosseiros. E é aqui que entra o planejamento da estatística. Não se inicia um projeto ou experimento científico sem antes saber qual a estatística que vai explicar os dados. E existem alguns pré-requisitos de acordo com a área de atuação. Em agronomia, por exemplo, recomenda-se um mínimo de 20 parcelas experimentais, de forma que a gente alcance um mínimo aí de 10 graus de liberdade do resíduo na nova. E ainda existem particularidades dentro do número de indivíduos que eu vou colocar dentro dessa parcela, de acordo com a cultura que eu esteja trabalhando. Então, por exemplo, para o número de parcelas mínimo, como que ele é definido? Ele é definido pelo número de tratamentos vezes o número de repetições. Então, eu posso ter 4 tratamentos, e aí eu tenho que ter 5 repetições para que dê o mínimo de 20 parcelas. 3 tratamentos, eu preciso de 7 repetições para que eu tenha aí 21 parcelas. Ou pode ser o inverso também, posso ter 7 tratamentos, e aí eu teria que ter no mínimo 3 repetições para dar aí 21 parcelas. Então, esses cuidados, eles são importantes, porém o que a gente tem visto por aí é que esses cuidados não estão sendo observados. E está ocorrendo a maior frequência em resumos, mas também ocorrem em artigos. Artigos publicados. A gente tem observado alguns erros básicos de planejamento na área de estatística.
E se a gente não tem uma estatística adequada, os nossos dados também não ficam adequados. Então a segurança desses dados ficam comprometidas. Ainda, contextualizando a área de agronomia, nós temos uma infinidade de dados a partir de um experimento. Porém, vamos destacar aqui dois tipos: os dados qualitativos e os dados quantitativos. Qualitativos, eles serão processados por teste de média. Então nós vamos ter Tukey, Scott-Knott, Dunnett, entre outros. Tukey é um dos testes mais utilizados para comparação de médias dentro da agronomia. O de Dunnett, por exemplo, ele vai ser utilizado para comparar as médias com uma testemunha. Então ele é específico para isso. Então cada método vai atender a necessidade que nós tivermos. Então, exemplos. Nós teremos para dados qualitativos estudos de cultivares, né, dentro de uma cultura, tipos de adubo, tá, e etc. Os dados agora quantitativos. Os dados quantitativos eles são analisados por meio de regressão polinomial. E exemplo seriam quantidades de adubos. Observem que para dados qualitativos eu tenho tipos de adubos. Agora no quantitativo já é a quantidade específica do adubo. Então eu vou trabalhar lá com 100, 200, 300 gramas por planta, por exemplo, para ver qual quantidade de adubo é melhor para o desenvolvimento da minha planta ou para uma característica específica que eu queira avaliar. Isso também vale para a quantidade de água, quantidade de hormônios e etc. Observe que o tratamento proposto é que vai determinar a classificação dos meus dados em quantitativos ou qualitativos. Dentro desse planejamento do projeto, eu ainda terei outras partes que vão ser aí, né, compra de insumos, equipamentos, descrição das atividades em geral que irão ser executadas. E tudo isso deve ser muito bem planejado. E aí a gente parte para o terceiro ponto, que seria a equipe. Os recursos humanos serão determinantes no sucesso do projeto. E para o grupo de pesquisadores, nós devemos escolher aqueles colegas que estão mais próximos, que nós temos afinidades, que sejam competentes e sensatos e flexíveis em suas opiniões, para que não tenhamos, né, sempre divergências, sempre problemas. É importante a diversidade, mas que ela seja de forma coerente. E normalmente agrega valor a esse conjunto quando nós temos esse conjunto esse grupo, né, multidisciplinar. Então o projeto da Petrobras para recuperação de áreas degradadas com espécies nativas de restinga tabuleiro costeiro, nós reunimos aí especialistas da área de nutrição mineral de plantas, manejo e conservação do solo, botânica, ecofisiologia e irrigação. Para os técnicos, nós fizemos aí uma seleção rigorosa para que a gente pudesse ter bons técnicos nesse projeto. E o pré-requisito foi a experiência prévia na área, né, ecológica. Então isso foi fundamental. Ainda agregando valor a essa equipe, tivemos iniciação científica, mestrado, doutorado e pós-doutorado. Essa equipe, então, foi composta por todos esses membros aí. O aluno de mestrado ou doutorado, por exemplo, eles organizavam as suas equipes para avaliação, para instalação e avaliação dos experimentos. E todos da equipe tinham ali o conhecimento do croquis, né, das plantas em campo, de acordo com a estatística pré-estabelecida. Assim já saíam para campo com planilhas específicas para amostragem desses dados, com conhecimento prévio de onde iriam fazer essas coletas. As reservas dos veículos realizadas com antecedência e ficavam sob a responsabilidade do técnico. Então, é possível, com essas informações, saber quando os dados chegariam e, desta forma, controlávamos as datas para processamento, entrega das planilhas, gráficos, tabelas. E aí, diante de tudo isso, começávamos então a descrição de resultados e discussão. Nesse final, então, destacamos a equipe já com um exemplo prático do que acontece aí nos nossos projetos. Então, é fundamental a percepção desses três fatores: planejamento, a percepção dos fatos, o planejamento e a escolha de uma boa equipe. Certo?
Então, eu agradeço imensamente, né, a equipe do projeto, dos projetos que eu participei, pelos resultados que nós alcançamos. Isso foi fundamental. Então, uma boa equipe vai te dar bons resultados. E quanto mais conversa, mais reunião nós tivermos, melhor para isso. E concluímos aqui a nossa apresentação e nos colocamos à disposição para os questionamentos. E gostaríamos aí de agradecer imensamente o convite para participar do Combrapa 2020 e o principal, gostaríamos de agradecer a todos vocês que estão aqui conosco participando. Então, eu deixo aí o meu muito obrigado. Olá a todos, é um prazer estar aqui hoje com vocês nesse primeiro Congresso Brasileiro de Planejamento de Experimentos e Análise de Dados. Gostaria de agradecer Fernando pelo convite e Marcelo pela coordenação da mesa. Então, eu tenho um desafio grande aqui hoje, que é falar em 10 minutos alguma coisa interessante sobre planejamento de experimentos. Então, vamos lá. Meu nome é Verônica Calado, sou professora da Escola de Química da UFRJ. Então, sempre a gente tem um conjunto de dados e sempre se pergunta, né, será que os dados estão bons? Né? Então, como eu posso saber isso? Duas coisas bem simples. Calcular o coeficiente de variação, que é o desvio padrão pela média da amostra, e verificar se existem outliers num conjunto de dados. Coeficiente baixo, bom, abaixo de 15% a gente pode considerar um valor baixo, então eu vou em frente com a minha análise. Mas se o coeficiente de variação for alto, acima de 0,2, na verdade acima de 0,15, né, ou 0,2, esse valor é alto, e eu devo ou aumentar o número de experimentos ou repetir os experimentos. Tenho que identificar outliers. Como? Repito os experimentos. Se aquele ponto persistir, então é porque ele não é um outlier. Se ele desaparecer, é um outlier, eu removo do meu conjunto de dados. Mas existem testes quantitativos para que eu trabalhe. Dados bons, estou pronta para começar a análise estatística. No caso aqui, planejamento de experimentos. Tem 3 princípios básicos fundamentais: replicação, aleatoriedade e blocagem. Né? Réplica, eu não consigo identificar erros experimentais sem fazer réplica. Aleatoriedade, os experimentos precisam ser aleatórios para não oferecer nenhuma tendência de comportamento. E blocagem, mas se eu tenho fornecedores diferentes, operadores, dias diferentes, eu tenho que usar a variável bloco. Planejamento de experimentos versus regressão. Esse é um ponto importante, porque muita gente acha que o planejamento de experimentos vai dar um modelo matemático que vai descrever maravilhosamente bem o conjunto de dados. Este não é o objetivo do planejamento de experimentos. O objetivo é claro, é identificar quais são os fatores e níveis importantes para o meu estudo, de modo a reduzir o meu número de experimentos. Regressão tem um objetivo também bastante claro, que é fornecer um modelo matemático que possa descrever aquele conjunto de dados. Eu primeiro faço o planejamento de experimentos para eliminar variáveis que não sejam importantes, e aí, depois disso, sim, eu faço uma quantidade grande de experimentos para tentar propor um modelo matemático. Existe um mito aí de achar que R2 é o coeficiente que vai identificar se o modelo matemático é bom ou ruim. Não é verdade. Eu preciso saber o desvio padrão dos parâmetros estimados e do modelo, a significância estatística dos parâmetros estimados, o coeficiente de determinação, não é coeficiente de correlação, tá? Coeficiente de determinação ou coeficiente de regressão. Fazer análise dos resíduos, saber se os resíduos são normais, para validar os testes T e F que a gente utiliza, e verificar se a variância é constante. Saber o valor da função objetivo, a significância da regressão. Um alto valor de R2 não quer dizer que o modelo matemático seja bom. Quer dizer apenas que você pode continuar a análise com aquelas outras análises que eu falei. Baixo valor de R2, sim, o modelo é ruim, você deve procurar um outro modelo. Dizer o que é alto e o que é baixo depende da aplicação, né? Então, veja o seu caso. Bom, erros comuns em planejamento de experimentos, eu já vi vários artigos na literatura que dizem assim, eu vou otimizar o meu experimento,
e utilizam um planejamento 2 elevado a k, ou seja, 2 níveis apenas. 2 níveis, você só passa uma reta, e ninguém otimiza um planejamento que tem apenas uma reta. Ninguém otimiza uma reta, né? A gente tem que ter uma curvatura. Otimizar um fator de cada vez. Muita gente acha assim, eu vou fazer meus experimentos, né, supondo um determinado valor de tempo e corro as outras variáveis. Achei o ponto ótimo para aquele tempo, agora eu vou, né, estabelecer esse tempo como ideal e vou agora amarrar as outras variáveis. Isso é muito, muito errado, e tem muitos artigos na literatura que fazem isso, né? Então, quando eu tiver mais de uma resposta para que eu otimize meu experimento, como é que eu devo proceder? Bom, aí, esse nível ótimo, na verdade, os níveis ótimos que eu achei para os fatores, considerando uma variável de resposta, eles não serão necessariamente os valores ótimos para outras variáveis de resposta. E eu tenho que, obviamente, utilizar técnicas de otimização para múltiplas funções objetivo. Então, para finalizar, eu gostaria de dar alguns conselhos. Nunca comece um estudo com um planejamento já complexo. Planejamento Central Composite, planejamento 3 níveis. Utilize um planejamento com 2 níveis e com pontos centrais, porque aí você consegue definir se você está na região em que vai ter uma curvatura ou côncava ou convexa. Defina a região dos fatores em que a curvatura foi estatisticamente significativa, fazendo um planejamento depois composto central. Pode fazer 3 níveis, mas isso depende se você vai ter variáveis qualitativas ou quantitativas. Determine os níveis ótimos dos fatores envolvidos. Use um algoritmo de otimização com restrições, no caso de ter mais de uma variável de resposta. O modelo matemático é adequado se os parâmetros tiverem um desvio padrão, uma ordem de grandeza abaixo da média. O coeficiente de determinação deve ser preferencialmente acima de 0,9. Uma análise residual tem de ser feita verificando se os resíduos têm distribuição normal, teste de Shapiro, por exemplo, Anderson, os resíduos têm variância constante, o teste de Levene. E, claro, não esquecer de considerar o fator mais importante de qualquer análise, bom senso. Não adianta usar pacotes matemáticos sofisticados, ele só vai refletir aquilo que a gente alimentou. E se a gente não souber interpretar o que aquele resultado está fornecendo para a gente, nada vai em frente. Então, não esqueçam, bom senso é o item mais importante, é a ferramenta mais importante que a gente tem que ter. E gostaria de agradecer a toda a comissão organizadora, deixar aqui meu e-mail para qualquer dúvida que vocês queiram, e a gente vai ter a oportunidade de conversar mais detalhadamente agora nesta mesa redonda. Ok? Muito obrigada e até mais. Olá, pessoal. É um grande prazer estar participando da primeira Combrapa e nessa mesa redonda sobre diferentes perspectivas em planejamento experimental e análise de dados. Eu vou falar sobre o PSE, que é traduzido por Engenharia de Sistemas em Processos, e a transformação digital. Eu sou o professor Maurício Bezerra de Souza Júnior, do Departamento de Engenharia Química da Escola de Química da UFRJ. Na UFRJ, eu atuo na graduação e na pós. Eu sou pernambucano, com graduação pela Universidade Federal de Pernambuco, e fiz meu mestrado e doutorado em Engenharia Química, no programa de Engenharia Química da COB. As minhas áreas de pesquisa são controle preditivo baseado em modelo, machine learning, principalmente redes neuronais, e aplicações, detecção e diagnóstico de falhas, e aplicações como a indústria de óleo e gás. Vejam que essas áreas todas envolvem modelagem baseada em dados. Bem, os processos industriais, eles são complexos, integrados, apresentam alta dimensão, forte não linearidade, e a gente precisa ter uma visão holística sobre eles. Justamente a área de engenharia de processos em sistema, que em inglês é chamada Process System Engineering, daí que vem o PSE, essa área ela se ocupa, uma área multidisciplinar que se ocupa em projetar processos, preocupa-se com a operação desses processos, contribuindo com soluções para a indústria. E para isso,
ela se utiliza de modelagem matemática, simulação, síntese, análise, controle e otimização de processos químicos e bioquímicos, inclusive o controle avançado, como o MPC, aplicações em tempo real e os métodos numéricos. Bem, esta área ela tem pioneiros, né, como Amundsen, que foi um pioneiro em modelagem, o Sargent em otimização, e eu até coloquei esses pioneiros para destacar aqui o professor Venkatas Subramanian, da Columbia University, porque eu vou usar aqui uma classificação que ele deu justamente para os desafios, né, e as oportunidades no PSE. E coloco aqui também o nosso professor Perlingeiro da UFRJ, que foi um pioneiro aqui no Brasil na área. A área do PSE, né, como todo o mundo, né, ela agora lida com essa situação de que o maior valor que se tem hoje em dia não é mais o óleo, mas os dados. Então, a gente agora, não é, com a internet, com maior capacidade de processamento, com o cloud computing, a gente tem ganhos na captura, transmissão, armazenamento, gerenciamento e análise dos dados, né? Então, mais dados, mais informação do sistema, tanto offline quanto online, informando a gente sobre as mudanças em tempo real. De modo que o PSE agora, né, está lidando, né, com toda essa oferta, né, que se tem de ferramentas como cloud computing, a própria inteligência artificial, toda a questão da indústria 4.0, Big Data, várias ferramentas que se dispõem, né? O PSE, como ela então se interrelaciona com elas? Bem, é preciso que se diga que, em vários aspectos, o PSE estava várias décadas adiantado em relação a isso, né? Em muitas ferramentas, por exemplo, de machine learning, em relação à questão de estudos em inteligência artificial. Então, agora, é como se fosse um momento para implementar, né, diante do fato de que, no momento, há realmente uma maior disponibilidade de dados, há uma maior capacidade computacional. De modo que, como eu já falei, eu vou seguir uma classificação que o Venkatas Subramanian, em 2019, nos apresentou. Ele esteve conosco no primeiro PSE-BR, aqui no primeiro evento no Brasil, que ocorreu na UFRJ, e classificou esses desafios e oportunidades em categoria como fácil, que seria aqueles em que, dada a grande quantidade de dados e ferramentas fáceis de machine learning, você poderia aplicar na indústria agora. Então, usar aquelas ferramentas já conhecidas e usar essa oportunidade de dispor dados e condições para implementar problemas mais simples, por exemplo, de detecção e que possam ser mais simples, como de detecção e diagnóstico de falhas. Ele considerou como problemas mais difíceis aqueles que estariam, ainda que sejam já estudados na academia e já existam implementações, mas que estariam usados mais largamente daqui a 10 anos, como os modelos híbridos, combinando modelos fenomenológicos com modelos empíricos. E uma categoria mais difícil para daqui a 10, 20 anos, que seria o uso de plataformas cognitivas tipo Watson da IBM para a engenharia química. Então, dentre essa categoria mais fácil, usando algumas ferramentas de machine learning, né? Machine learning aqui entendida como quando um computador aprende a realizar uma tarefa estudando um conjunto de padrões, de exemplos, de dados, e depois executa a mesma tarefa para dados aos quais ele não havia sido necessariamente apresentado antes. Apresento aqui alguns exemplos de redes, né, redes profundas, redes recorrentes. Então, tipicamente, em machine learning, precisa-se de muitos dados, né, para que o computador, para que a máquina possa aprender. E é claro que você precisa tratar os dados, né? Então, a questão de eliminar os outliers, de eliminar os erros grosseiros, de fazer a reconciliação de dados, né? De essas questões todas relacionadas à incerteza dos dados, né? O comportamento dinâmico, não linear dos dados, tudo isso precisa ser tratado. Então, alguns exemplos, alguns esses já têm mais de 10 anos, né? Por exemplo, em que nós, na UFRJ, em colaboração com a Petrobras, desenvolvemos um sensor virtual para o teor de enxofre em uma unidade de hidrotratamento de diesel. Usamos dados de operação da Reduc e desenvolvemos um modelo em que, baseado em redes neuronais, nós iríamos prever o teor de enxofre
na saída do processo de hidrotratamento, usando como informações informações de sensores cuja medição é mais fácil, né, cujas variáveis são mais facilmente medidas, como vazão e temperatura. Então esse problema, né, é um problema que já ilustra toda essa situação da informação dinâmica, de ter que aplicar vários testes para selecionar variáveis, de usar também informações heurísticas. Então é uma situação que inclui-se naquela categoria mais fácil, né, e a gente pode depois implementar na própria Petrobras, no caso, um acompanhamento usando esse sensor virtual para o teor de enxofre. Uma outra aplicação mais recente também foi um sensor virtual para outra variável que era difícil de medir em laboratório, que era o índice de fluidez de polímeros, de um processo também de grande porte, que era um processo catalítico, um processo chamado de slurry. De novo, a gente usou dados de sensores e dados de laboratório, e dados históricos. E vejam que o modelo linear, nessa curva aqui, os dados reais são azuis para o índice de fluidez ao longo do tempo. A curva laranja seria um modelo de regressão linear. Veja que não consegue predizer toda a variabilidade. Ao contrário, o modelo de machine learning, ele consegue, né, se você olhar a curva laranja do machine learning, consegue acompanhar melhor os dados reais e consegue predizer quando está fora dos limites de especificação dados aqui por essa curva em lilás. Agora, os desafios maiores, né, que estamos agora trabalhando são nos desenvolvimentos dos tais digital twins. Digital twin, entendido aqui conforme o conceito de Greaves, de 2003, adotado em 2013 pela NASA, como uma construção digital de um sistema físico e que é ligado a ele através do seu ciclo de vida. Então, se o processo evolui, o Digital Twin, né, o Digital Twin deverá acompanhar aquela variação do processo. E para isso, ferramentas baseadas em dados, baseadas em machine learning, podem contribuir com a correção de modelos. Então, com isso, com o Digital Twin, você pode fazer detecção, diagnóstico e prognóstico, fazer o monitoramento e mesmo a manutenção preditiva, analisar cenários, pode usar o modelo para fazer a otimização a partir de índices, né, indicadores de performance-chave. Então, tudo isso você pode fazer. Né? Então, já fazemos algumas aplicações nesse sentido. A ideia é tornar os modelos cada vez mais rigorosos, torná-los cada vez mais autônomos, né? E ter uma questão de serviços, de, por exemplo, interação com os usuários cada vez melhores. Né? Então, temos diversas aplicações da indústria para diagnóstico, controle e otimização em unidades de produção de gás, em plataformas offshore, em refinarias, na indústria petroquímica. Né? Alguns exemplos, então, esses seriam aqueles exemplos que o Venkata Subramanian colocou já ali como mais difíceis, né? Na otimização de produção de poços de petróleo, no controle avançado de sistemas de compressão, na detecção de falhas também em compressores. Então aqui, olha, a gente mostra um exemplo de um sistema de monitoramento que desenvolvemos no nosso laboratório, denominado LADES, na UFRJ, em que a gente treinou, né, ferramentas de machine learning para detectar falhas em bombas centrífugas de injeção de água usada em plataforma offshore. Então veja que aquele pode depois, uma vez treinado, indicar as regiões de falha, mostrar onde está a localização em relação aos clusters operacionais e indicar as variáveis. Então, essa conversa que nós apresentamos aqui, né, foi muito breve, muito rápida, mas eu quero destacar aqui a importância, né, dessa disponibilidade atual de dados para a gente poder implementar essas ferramentas. Claro que os dados precisam ser analisados, daí entra a importância, né, do conhecimento, da estatística. O conhecimento fenomenológico persiste, ainda é fundamental para você corrigir, para você combinar com os modelos de inteligência artificial e, né, digamos assim, usar o benefício de recursos computacionais melhorados a favor do PSE, não é, para todo esse progresso na implementação desses problemas dito mais difíceis ao longo do tempo, para um futuro onde o PSE possa ter uma contribuição ainda mais importante.
Então é isso, eu quero deixar aqui meu nome e o meu contato, né, meu e-mail, que vocês podem entrar em contato comigo após, se quiserem tirar qualquer dúvida. Aqui uma base onde vocês podem achar alguns dos trabalhos citados. Estou à disposição e muito obrigado a todos. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam muito bem-vindos ao primeiro Combrapa 2020. Honestamente, eu confesso para vocês que, inicialmente, quando a gente estava conversando para eu poder participar, eu me senti um pouco assim, um estranho no ninho, tipo assim, um outlier. No meio de tanta gente competente, tantos professores competentes, né? Mas depois eu pensei, eu acho que eu posso contribuir. Eu trabalhei 35 anos numa indústria do ramo do alumínio, uma indústria multinacional, iniciando no laboratório, depois passei por diversas áreas, departamentos. Hoje, já há 5 anos, eu tenho a minha própria empresa de consultoria e treinamento. Eu sempre digo que eu sou um felizardo, porque a estatística entrou na minha vida logo no início da minha carreira profissional. Como eu estava trabalhando em laboratório, como o próprio nome já diz, né, laboratório é para fazer experimentos, para experimentação. Então eu tive a felicidade de ter essa abertura de aprender planejamento de experimentos na prática. Ah, mas laboratório, né? Não é porque eu estava em laboratório. Qualquer indústria, existem assim infinitas possibilidades de se aplicar planejamento de experimentos para melhorar seus processos. Não é um privilégio de laboratório. Durante o tempo que eu trabalhei nessa empresa, eu ministrei muitos cursos, muitos treinamentos de estatística aplicada à melhoria de processos. Inclusive, fui Master Black Belt, certificado pela Area Academy Associates, uma empresa de consultoria e treinamento americana. Inicialmente, eu ministrava os treinamentos na unidade da empresa que eu estava alocado, isso lá em São Luís do Maranhão. Depois, comecei a ministrar treinamento em outras unidades da empresa, e logo em seguida comecei a ministrar treinamento fora do Brasil, em outras unidades, na Espanha, fui muito na Espanha, na Itália, Suriname, na Jamaica. E os últimos 3 anos e meio que eu estava nessa empresa, eu fiquei num projeto grande lá na Arábia Saudita, os 2 primeiros anos para montar o laboratório e botar ele para rodar, e o último ano e meio eu passei única e exclusivamente treinando os engenheiros, formando os engenheiros e ajudando eles a aplicarem na prática as técnicas de planejamento de experimentos para melhorar os processos produtivos. Quando eu iniciei minha carreira profissional, lá nos meados da década de 80, pouco tempo atrás, foi uma área que eu me apaixonei, essa área de formar pessoas nas técnicas de melhoria contínua. E eu percebi uma coisa que acontecia que eu inicialmente fiquei assim meio assustado. As pessoas não gostavam de estatística. Poucos engenheiros tinham alguma afinidade com estatística. Eu digo engenheiros porque era a maioria, né? Engenheiros de todas as áreas, mas tinham pessoas de outras formações também. As pessoas não acreditavam, né? Muitos diziam que a estatística não ia ajudar em nada. Alguns tinham até bronca da estatística, né? E esse fenômeno, infelizmente, a gente ainda vê nos dias de hoje. O interessante, eu percebi que essa mesma coisa acontecia fora do Brasil. Não é porque o Brasil é um país em desenvolvimento, né? O estudo aqui, o ensino aqui não é essas coisas, nada a ver, não é nada disso. Os países do primeiro mundo tinham os mesmos problemas. Então, a partir daí, o meu desafio, a minha luta foi convencer as pessoas de que a estatística poderia ser um diferenciador profissional na carreira deles. E quando eu tento convencer as pessoas com isso, eu tenho alguns pontos que eu sempre coloco. O primeiro, eu faço uma pergunta: qual a metodologia que está desde a década de 90 aí, com tudo aí no mundo todo, né? Muitas e muitas empresas, quando vai contratar um profissional, já exige no mínimo uma certificação Green Belt. Se o candidato tem uma certificação Black Belt, ele já sai na frente.
Então, é a metodologia 6 Sigmas, certo? Qual a ciência que mais se usa no 6 Sigmas? Estatística. Segundo ponto, qual é a profissão que está bombando hoje, aí, já há algum tempo? É ciência de dados. E o que se usa em ciência de dados? Inteligência artificial, machine learning, e aí dentro muita estatística. Terceiro ponto, quem assistiu o meu mini curso, né? Lá a gente falou de um conceito chamado pensamento estatístico. E o pensamento estatístico diz que a variabilidade é um fenômeno natural. Tudo que você puder imaginar na vida varia. E qual é a ciência que trata da variabilidade? A estatística. Então, se tudo na vida varia, a estatística se aplica a tudo na nossa vida. Simples assim. O pensamento matemático a gente desenvolve muito pequeno, antes até de entrar na escola, antes do primário. Então ele é muito forte na gente. O que a gente precisa é desenvolver o pensamento estatístico, aprender a pensar estatisticamente. Não quero dizer com isso, não, vamos deixar de lado agora o pensamento matemático. Nada a ver com isso. Não, não é isso aí. A gente precisa dele. Só que a gente precisa dar um reforço e aprender a pensar estatisticamente. A indústria está cada vez mais exigindo profissionais com conhecimento real, concreto de estatística, conhecimento prático de estatística. E vai aumentar essa demanda, assim, muito, tá? Uma velocidade exponencial. Mas aí vem algumas pessoas me dizem o seguinte, mas eu não vou para a indústria, eu vou para a área acadêmica. Eu vou fazer mestrado, doutorado, vou dar aula, né, na academia. Sim, mas como é que você vai validar seus dados experimentais? Como é que você vai tratar seus dados de uma maneira científica que seja aceita em qualquer parte do mundo? Usando a estatística. Quer dizer, não tem onde correr. Para fechar, eu digo o seguinte, eu fico assim muito contente, mas muito, muito contente mesmo, vendo esse evento, a primeira conferência brasileira de planejamento experimental e análise de dados. Vários professores de diversas disciplinas batalhando e reforçando e dando o valor que a estatística merece. Eu torço demais para que esse evento se repita mais e mais vezes, que ele se reforce a cada vez, e que eu também possa participar, obviamente. Agradeço imensamente a oportunidade de participar e dou meus parabéns aos organizadores. Muito obrigado. Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou José Carlos Pinto e sou professor titular do Programa de Engenharia Química da COP e do Programa de Engenharia de Processos Químicos e Bioquímicos da Escola de Química, ambos da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu agradeço ao professor Fernando pelo convite para participar dessa mesa redonda e agradeço também ao professor Marcelo pelo trabalho de organização da mesa e desses vídeos que no momento vocês estão assistindo. Coube a mim a tarefa de falar um pouco sobre o futuro da área de análise de dados e do uso de modelos também para análise de dados. Esse tema é certamente muito extenso e não cabe em um vídeo de 10 minutos. Por isso, vou apenas pontuar alguns pontos particulares que eu acho que serão muito importantes no futuro próximo. Eu convido você a participar ao vivo da mesa e dessa discussão, colocando-me desde já à disposição para participar desse importante debate. Eu queria começar dizendo que a área de análise de dados ela pode ser considerada como uma área bastante bem consolidada. Em resumo, ela faz uso de técnicas de planejamento experimental, usualmente envolvendo algumas poucas variáveis de entrada e algumas poucas variáveis de resposta, depois propõe modelos que podem ter natureza empírica ou fenomenológica, faz uso de procedimentos de estimação de parâmetro para ajustar esses modelos aos dados experimentais disponíveis e, finalmente, faz uso do modelo e dos parâmetros para interpretar
a realidade e fazer projeções sobre o futuro. Aliás, diga-se de passagem, esse é o principal uso do modelo: permitir fazer projeções, projetos, interpolações e extrapolações. Aqui existe um fato novo, e o fato novo é que, no mundo de hoje, com o rápido desenvolvimento dos computadores, da internet e da instrumentação eletrônica, nós temos cada vez mais, nas plantas industriais e nos sistemas computadorizados, uma disponibilidade imensa de dados. E isso desafia a análise de dados convencional, que foi baseada essencialmente na análise de dados de laboratório, envolvendo normalmente experimentos longos e que resultam numa quantidade de dados usualmente pequena. O que nós vemos hoje nas plantas industriais e nos sistemas computadorizados é uma varredura e a disponibilização de milhares, às vezes milhões de dados a cada poucos segundos, de maneira que há um paradigma novo na praça, que é uma quantidade de informação absolutamente imensa que precisa ser avaliada de maneira repetida e em intervalos de tempo cada vez menores. É o mundo do Big Data. E esse mundo, nós não temos nenhuma dúvida, veio para ficar. E ele demanda novos procedimentos numéricos e procedimentos cada vez mais rápidos. Por exemplo, um dos problemas fundamentais aqui nessa área é o de identificação das variáveis importantes para, de fato, descrever aquele fenômeno. Ao fazer a varredura de instrumentos de uma fábrica, é possível que venham dados sobre o tratamento de água, a temperatura da água disponível nos banheiros, o funcionamento do ar-condicionado da sala de chefia, e certamente esses dados não ajudam muito a explicar o funcionamento do reator. É por isso que é muito importante desenvolver técnicas de seleção de variáveis apropriadas, o que, em geral, no laboratório é feito de maneira muito mais fácil, até porque são poucas. Como é que nós vamos identificar, num conjunto de milhares de variáveis, quem são aquelas realmente importantes para descrever o comportamento do nosso sistema? Para identificar essas variáveis, com frequência fazemos uso de modelos de novo, e é o ponto em que o Big Data se encontra com o Machine Learning, que está sendo aqui discutido pelo professor Maurício Bezerra. As técnicas de Machine Learning, elas de determinada forma, se assemelham muito às técnicas de análise convencional, porque elas também fazem uso de modelos, embora muito grandes, com uma quantidade muito grande de parâmetros para explicar os dados. E a área de Machine Learning, ela demanda principalmente técnica numérica que permita estimar uma quantidade imensa de parâmetros e de forma eficiente, com base em uma quantidade imensa de dados. Mas a técnica, em relação aos modelos convencionais, do ponto de vista do procedimento filosófico, elas são muito semelhantes. De novo, nós usamos modelos para interpretar os dados e estimamos os parâmetros para ajustar esses modelos aos dados eventualmente disponíveis. Mas aqui há, de novo, um tema muito interessante, que é o tema da análise de padrões. Nós, usualmente, nos acostumamos a representar os dados olhando ponto a ponto, quão precisamente o modelo é capaz de representar aquele ponto. Mas em muitos problemas, isso de fato não é necessário. Não é necessário e nem suficiente, porque muitas vezes nós não queremos exatamente prever a qualidade do ajuste com uma precisão milimétrica na segunda casa decimal. Nós queremos saber, por exemplo, se o indivíduo está doente ou não. E perceba que um médico que analisa um eletroencefalograma já está acostumado a analisar padrões há bastante tempo. O médico não ajusta uma equação ao eletroencefalograma, mas olhando o jeitão das ondas que aparecem, ele consegue fazer um diagnóstico. E essa área de análise de padrões certamente vai ter um futuro muito relevante daqui para frente,
Porque para olhar se um equipamento funciona bem ou não, é conveniente olhar os balanços de massa, os balanços de energia, mas às vezes, olhando o jeitão do comportamento das variáveis, a gente consegue dizer se há algo de errado ou se está tudo bem com aquele equipamento. Diga-se de passagem que esse mundo dos padrões é um mundo que, de uma certa maneira, nos liberta dos modelos. E essa é uma outra característica que certamente nós vamos ver de forma cada vez mais importante no futuro próximo, que é a análise baseada puramente nos dados. Os dados são tantos e são gerados com tamanha profusão que talvez a gente não tenha tempo para fazer a modelagem, ou talvez a gente nem queira fazer a modelagem, porque nós temos os dados, afinal de contas, a finalidade dos modelos é aproximar os dados. Se os dados estão disponíveis em grandes quantidades e com grande frequência, por que não usá-los diretamente? E aqui, certamente, muitas técnicas vão ser desenvolvidas no futuro próximo. A gente pode ter técnicas simplesmente de interpolação mais simples, como, por exemplo, para saber o comportamento no sistema no futuro, talvez baste buscar no passado o que aconteceu quando o sistema estava num estado similar ao que está hoje. Veja que esse tipo de abordagem dispensa o modelo matemático, que é completamente baseado no dado. E um ponto que eu deixei de fora da nossa conversa até agora diz respeito aos próprios modelos estatísticos. Com muita frequência, nós, para interpretarmos os dados, fazemos uso de distribuições estatísticas que a gente chama parametrizadas. Você é obrigado a dizer se o dado segue uma distribuição normal, ou se segue uma distribuição log normal, ou se segue uma outra distribuição qualquer. Se você tem dados em profusão e em quantidade, para que você precisa parametrizar a distribuição estatística? Ela está ali, na sua frente, à sua disposição. Você não precisa dar nome a ela. Portanto, usar os dados como eles vieram ao mundo certamente também constituirá não apenas uma novidade, mas será usual no futuro próximo, porque a profusão de dados é tão grande que ela permitirá que o analista veja a distribuição estatística e de que não haja necessidade de necessariamente fazer uma parametrização dessa distribuição para análise desses dados. Como a gente vê aqui, o número de novidades pode ser absolutamente imensa. E antes da gente terminar esse vídeo, eu gostaria só de enfatizar mais um ponto, que é a necessidade de evoluir e de mudar os códigos computacionais para que eles sejam capazes de lidar com um volume tão imenso de informações e sejam capazes de fazer análise de maneira tão rápida. Isso certamente vai valorizar muito o uso dos supercomputadores e da computação paralela. A computação paralela certamente deixará de ser um tema de especialistas e virá de forma cada vez mais frequente e mais próxima dos cursos de graduação e das análises que nós fazemos no laboratório. E uma previsão bastante factível é de que os supercomputadores estejam instalados nas plantas industriais em futuro muito próximo. Todo mundo sabe que o preço do computador cai vertiginosamente com o passar dos anos, assim como aumenta em uma escala ainda maior a capacidade de fazer contas desses computadores. Hoje, um computador, um cluster com algumas centenas de unidades de processamento é mais barato do que um equipamento usualmente comprado para fazer, por exemplo, análise térmica de materiais no laboratório. Esses equipamentos estão se transformando em equipamentos tão baratos e a necessidade de fazer análise desses dados tem aumentado com tamanha velocidade que nós teremos que nos acostumar a ver os supercomputadores nas plantas, fazendo essas análises em tempo real. Tempo real, tempo real, palavra também do futuro, não apenas muitos dados com alta velocidade, mas no tempo em que os dados são gerados. A meu ver, estão aqui os principais desafios
e tendências do futuro próximo. Espero você lá no evento e no congresso para a gente continuar debatendo esse importante tema. Grande abraço para você e até lá. Estamos abertos a colocações. Eu não sei, Fernando, como a gente pode adotar. Eu já adotei uma série de perguntas aqui a serem feitas, né? Mas eu não quero monopolizar, né, a conversa. Eu não sei se eu começo com uma provocação e depois passamos a bola, digamos assim. Pode ser, Fernando? Sim, perfeito. Tá, ok. Então, é lógico, assim, eu tô meio sem palavras aqui, eu estou um pouco eufórico, digamos assim, de ouvir, né, todas as falas, né, eu acredito que todos estejam muito satisfeitos, né, com todas as colocações e com a lucidez, digamos assim, dos nossos palestrantes, né, e eu gostaria de colocar uma questão, uma preocupação minha como docente mesmo, como professor, que é o seguinte, então como foi colocado por todos os senhores, a questão do avanço científico e tecnológico, que é um absurdo, digamos assim, né? Até eu já li, não me lembro onde, que a informação e o conhecimento científico, ela cresce numa escala cúbica e nós acompanhamos numa escala quadrática, ou seja, a gente não alcança mais tanta informação, tanta novidade, né? E a minha pergunta é muito simples, digamos assim, pensando na academia de modo geral, com tanto avanço científico e tecnológico, não há um certo descompasso, um delay aí, da questão do acompanhamento da formação de recursos humanos, ou seja, a universidade, ela consegue, ou os institutos, enfim, o profissional hoje que está sendo formado, ele está conseguindo acompanhar tamanho avanço, né? A gente vê a necessidade, muitas vezes, da utilização, o acesso hoje, né, a novos softwares, a novas formas de pensar. Eu, como trabalho também, me atrevo a brincar um pouquinho com uma abordagem multivariada de dados, né? A gente percebe muitas vezes que a gente fica falando, às vezes, meio no vazio, digamos assim. Eu gostaria de ouvir a opinião dos senhores, da professora Verônica, né? Como é que os senhores vê essa questão do currículo versus o mundo real, digamos assim. Para quem é da década, eu nasci na década de 70, mas existia aquele filme do Tatu, aquele anãozinho, a Ilha da Fantasia, né? Eu vejo a universidade, muitas vezes, como uma ilha da fantasia, né? Que é meio atemporal, às vezes, né? Mas a gente percebe que, digamos assim, quando nós falamos do nível dos senhores que estão no topo, né, da cadeia alimentar, digamos assim, do conhecimento, né? Isso chega no curso de graduação e eu percebo uma sensação minha como professor que o aluno, ele está chegando e os currículos ficam deixando a desejar, e isso vai impactar no mestrado, no doutorado, na dificuldade de absorver, degustar e trabalhar isso. Então eu gostaria, desculpe pelo extenso educação, mas eu gostaria de saber dos senhores se os senhores têm essa mesma sensação, né, e se for essa sensação, como é que a gente pode amenizar esse impacto da evolução absurda da ciência e tecnologia, e como é que a gente consegue se aproximar um pouquinho mais, que não seja tão traumático, digamos assim. Fiquem à vontade, quem quiser começar, por favor. Eu primeiro queria começar, eu acho que esse tema, provavelmente, todos nós temos opiniões muito fortes, assim, fortes no sentido de bem pensadas, né? A gente tem pensado isso muito em alguns cursos que a gente tem feito, faz parte da discussão praticamente diária que eu tenho com um grande colega, que é o Márcio Nelli, temas correlatos, né? E eu entendo que a missão da universidade não é correr atrás das novidades, porque se a gente ficar correndo atrás das novidades, primeiro, como falou o Marcelo, nós não vamos conseguir fazer uma tarefa impossível. Quando você terminou de fazer a revisão curricular, já se passou um ano, já se passaram 2 anos, você está atrasado de novo, pelas razões que você já expôs. Eu acho que a missão da universidade é formar bem o indivíduo. E ele tem que ter uma boa formação, uma boa bagagem teórica. Tão boa que ele seja capaz de se adaptar, de reconhecer e de rapidamente absorver as novas tecnologias e as novas técnicas. É um equívoco
na minha maneira de ver, a discussão sobre o curso de graduação que está voltado para o mercado. Eu até vou fazer uma pequena propaganda aqui. Eu tenho eu coordeno o trabalho de um canal que a gente chama de Falando Consciência, e eu convido todo mundo que está presente, se quiser dar uma passada lá para conhecer, e a gente discute temas sobre educação, ciência e tecnologia, de maneira geral. E, recentemente, nós tivemos a oportunidade de discutir exatamente esse tema, que é o curso de graduação voltado para o mercado. Na minha opinião, isso não faz qualquer sentido. É uma demanda que o mercado faz porque ele não entende a universidade. O mercado, se contratar hoje um cara para trabalhar que esteja 100% alinhado ao negócio dele, daqui a 5 anos não estará. Então, o que vai acontecer? Você vai trocar o funcionário a cada 6 meses para contratar um novo que esteja alinhado com a nova expectativa do mercado? É óbvio que não. E no mundo novo que a gente está vivendo, o aprendizado é contínuo, é permanente, dos profissionais, dos alunos. É impensável você imaginar que no mundo de hoje, uma pessoa formada, um profissional, vai se manter durante 30 anos de vida profissional com a bagagem que ele trouxe da universidade. É óbvio que isso é impossível. É óbvio que, se essa for a estratégia do profissional, ele vai naufragar. Então, a universidade tem que prover cursos que transformem o profissional em uma pessoa com gabarito, com bagagem, com conhecimento, com capacidade de se adaptar, reconhecer e conhecer as novas tecnologias. É o meu ponto de vista. É por isso que eu não fico obcecado com as novas tecnologias. E a única coisa que eu sei é o seguinte: o aluno que vai sair, o mestrando, o pós-graduando, que vai sair do laboratório no qual eu tenho prazer de trabalhar, ele vai sair sabendo mais do que eu. Isso é bom, isso não é ruim, isso é bom. E cada vez que você mergulhar num tema, você vai se aprofundar. E saiba de uma coisa: se você terminar seu doutorado e achou que você não vai estudar nunca mais na sua vida, você vai ter uma grande decepção, porque você vai continuar tendo que estudar, pelas razões que o Marcelo colocou, pelo crescimento exponencial e tudo mais. Então, para mim, a universidade é para dar bagagem, fundamento, conhecimento fundamental. A vida real, a vida prática, a gente conhece exercendo a vida prática. E cada um vai exercer num lugar diferente. Vai ter um cara que vai fazer machine learning num escritório de economia, vai ter um cara que vai fazer no escritório de advocacia, vai ter um cara que vai fazer numa planta industrial, e é completamente descabido a gente imaginar que a universidade tem que treinar esse cara em softwares, em técnicas que são específicas para todas essas aplicações. Ele tem que conhecer os fundamentos para que ele entenda e consiga aplicar. Então, desculpa a veemência aí, é que esse tema é um tema que eu gosto muito. Posso falar? Eu tô do lado de fora, né, da universidade, que recebe os alunos no mercado para trabalhar, né? E esse ponto que o Zé Carlos colocou é muito importante. A gente percebe alguns alunos que têm uma preparação muito consistente, muito sólida. Então, esse cara entra, aprende rápido, qualquer coisa nova que aparece, ele está apto a aprender, ele se motiva a aprender, né? Então, isso é extremamente importante. A formação sólida, consistente, no meu ponto de vista, que eu estou do outro lado, recebendo o produto, né, um dos produtos de vocês, é um dos pontos mais importantes, né? E essa neura de querer entrar em desespero, querer estar atualizado em tudo, a gente nunca vai conseguir, não adianta, né? Isso aí é uma utopia, ninguém vai conseguir fazer isso. A gente tem que estar preparado para poder aprender. Eu tenho uma necessidade específica, então tem que aprender esse assunto novo, qual que é uma técnica nova. Eu tenho a preparação suficiente para ir lá, encarar isso, estudar, aprender e aplicar. É isso que a indústria precisa. Porque a indústria também, do lado de cá, não acha que todo recém-formado, o cara está pronto e já entra jogando aquele bolão, né? Não vai, né? E tem consciência disso. E aí vai depender das habilidades pessoais de cada um. Tem uns que entram já batendo no bolão mesmo, tem outros que ainda vai demorar um pouquinho, né? É um processo natural, é um processo de variabilidade, depende de cada pessoa, né? Mas se a formação está sólida, tranquilo.
Eu também. Bom, eu acho que o professor Zé Carlos tocou num assunto aí muito interessante, que é essa questão da formação, né? E a gente, se realmente nós ficarmos nessa neura de acompanhar, a gente vai se perder muito, porque, inclusive, os alunos que estão chegando, eu acredito que quem está lidando com graduação aí sabe do que eu estou falando, os alunos que estão chegando com deficiência, e principalmente na área matemática, na área estatística, e não raro, na hora que vamos começar a falar de alguma coisa, nós temos que trabalhar assuntos como porcentagem e coisas básicas, regra de 3, porque muitas vezes o aluno que está chegando hoje na universidade, ele não está tendo uma bagagem necessária para os conhecimentos que virão. E realmente é difícil a gente receber desta forma e querer fazer muita coisa. Eu acho que a estrutura tem que ser toda repensada, mas uma coisa é fundamental, é a afinidade do aluno depois que ele está dentro da academia com o tema. Como o professor Edson também falou aí a respeito da vontade de se aprender estatística, da afinidade. A estatística ela vem como um bicho-papão para a maioria dos alunos. Geralmente é aquela que retém, né, muitos nos seus cursos aí, tanto de graduação quanto de pós. Eu me lembro que quando eu saí do mestrado para o doutorado, eu fui direto, sem férias, sem nada. Aí minha orientadora falou assim, não, você vai fazer só estatística, não vai fazer mais nada, só faça a disciplina de estatística. Eu insisti com ela e tal, ela, não, faça só estatística, tudo bem. Então eu fui fazer estatística. Aí no corredor da universidade, na Federal de Viçosa, o professor, que era coordenador do curso, me parou e falou, pelo amor de Deus, você tem que pegar outra disciplina, porque se você for reprovado em estatística, você está fora do curso. Você vai trazer uma nota negativa para a gente. E aí eu tranquilizei ele. Falei, não, o senhor pode ficar tranquilo, né? Eu sou um daqueles loucos que gosta de estatística. Então, eu acredito que a gente vai conseguir. Mas é importante essa afinidade com a temática para que a gente realmente construa aí um profissional que vá chegar lá até o Edson e vai ter aquela percepção e aquela capacidade de aprendizado rápido, de sensibilidade com o tema. Então, a nossa missão aí, né, o que a gente... E nós estamos, gente, na ciência, eu sempre vejo dessa forma. Eu não vejo grandes passos, grandes feitos. Eu vejo cada um dando um passo, né? Lógico que nós vamos ter pessoas que vão se destacar muito mais, mas eu procuro a minha contribuição realmente dar um passo ali a mais e ver o que eu consigo dentro desse universo tão complicado que é, no meu caso, né, a universidade pública, sem recurso, com inúmeras limitações. Você está com um projeto e no meio do jogo a coisa muda completamente, você fica sem recurso, você fica sem laboratório, você fica sem as coisas, e a gente tem que se adaptar. Então, eu acho que essa adaptação tanto é do profissional, tá, Edson, quanto também nossa. Eu acho que, né, vem governo, vai governo, as políticas públicas elas não têm continuidade. Na hora que você está gostando, como se diz, da coisa, do jogo, de repente muda tudo de novo, e você tem que se adaptar e visualizar oportunidades diferentes. Então, esse preparo, né, que o Zé Carlos falou e que você deu sequência, eu acho que é isso mesmo. A gente tem que procurar fazer aquilo que está dentro ali do nosso métier, dentro da nossa capacidade, e os alunos depois lá fora, eles vão ter um grande aprendizado na prática mesmo. Tem que estar com essa base sólida. É isso aí. Bom, então é claro que o que Zé Carlos falou é perfeitamente factível, é o que é, né, a realidade. E o que eu vejo muito hoje em dia, eu acho que sempre teve, né? A gente fala hoje em dia, mas assim, eu acho que sempre teve, mas talvez, como o tempo está passando muito mais rápido do que costumava passar, né, as ofertas para chamar a nossa atenção, né, estão aí num nível alto,
que acontece? Existe muito agora a necessidade de apenas passar pela disciplina, por um conhecimento que não fica retido, né? Então, não existe essa questão do aprender para se formar, mas o aprender para passar, que não é aprender, né? Então, o que Zé Carlos falou é perfeito. Se você tem uma boa formação, eu canso de repetir isso, se você sabe o porquê das coisas, você consegue resolver qualquer problema que passar na sua frente, é só você parar e pensar, né? Então, com esse negócio da pandemia, né, não tem aquele pãozinho maravilhoso de fermentação natural, eu resolvi fazer, né? Então, o que vem à mente? Puxa, você tem que entender um processo tão simples, né, que é fazer um pão, mas tem toda uma ciência por trás, você tem que entender o que está acontecendo ali para você ter um produto bom, né? E se você tem uma boa formação, você sabe pensar por que determinado fato aconteceu e saber corrigir, né? Isso é o mais importante. Então, concordo plenamente, né, com o que foi falado. Então, sem formação, não adianta querer ir buscar coisas sofisticadas, né? A gente tem que nós, professores, temos que saber formar, exigir isso e pedir para que os alunos, pelo amor de Deus, pensem que o conhecimento é o que faz a gente pensar. É claro que maneiras, né, técnicas, talvez, que façam com que o conhecimento seja adquirido de uma forma mais fácil, mais rápida, né, é salutar, né? Então, hoje em dia, a graduação tem muitas disciplinas informativas, e com isso o aluno fica muito tempo, né, em sala de aula. Então, isso é ruim, né? Então, tem que saber incentivar o pensar, né? Então, se você dá aqueles conhecimentos básicos, eles podem depois fazer várias coisas, né? Então, é isso que eu penso. Então, concordo, Zé Carlos, com você plenamente, e formar é tudo que nós, professores, devemos fazer, e que os alunos deviam parar com o imediatismo e aprender para valer. Porque o conhecimento não vai embora de jeito nenhum, ele fica latente, alguma coisa se perde ali ao longo dos anos, mas fica lá, tá bom? Então, eu não vou falar da parte de estatística, que já falaram, estatística é apenas mais uma ferramenta aí dentre todas que a gente tem, e depois eu falo mais. Deixa aí, Maurício, agora meu conterrâneo. Não, pessoal, obrigado, Verônica. Eu quero dizer que eu estou em sintonia com o que o Zé falou, e eu acho que o que todos falaram, né? A gente concorda. Eu queria separar um pouco assim, a pós-graduação. Eu acho até, eu até citei um pouco isso, às vezes, né? Porque como a pós-graduação ela se preocupa com a questão do avanço científico, ela de uma certa maneira esteve um pouco adiante de alguns aspectos do que a gente está vivenciando hoje. Claro que hoje a gente tem uma digitalização aumentada, mais dados e mais capacidade, mas algumas ferramentas, eu citei ali o professor Perlingeiro já trabalhava com sistema especialista há mais de 30 anos, né? Então, a pós-graduação sempre esteve à frente, e eu diria, a gente que é do EPQB, por exemplo, a Verônica é coordenadora, por exemplo, o Zé colabora, então, a pós-graduação, ela forma profissionais até que, eventualmente, se forem dessa categoria, né, de tratamento de dados, são profissionais realmente disputadíssimos, e não apenas no EPQB. Eu tenho colegas em São Paulo, por exemplo, que até se queixam que às vezes os alunos nem terminam o mestrado porque são capturados pelo mercado. Então, assim, a gente, ao se preocupar com o avanço, a gente está promovendo ali uma formação muito boa, eu diria, a nível de pós-graduação. A nível de graduação, às vezes, há algumas empresas, eu acho, que eu já tive a experiência de dizer que é um aluno com formação em ciência de dados também, mas eu acho que, nesse caso, há um conceito errado da parte deles, porque eu também reconheço que um aluno com boa formação em cálculo, estatística, dos princípios fundamentais, ele vai facilmente, não é, quando incorporado àquela empresa, aprender o que está mais em voga, em aplicação ali, do ponto de vista de algoritmos de machine learning, facilmente, né? E eu fico pensando, então, a gente está, eu acho,
certo em querer formar o aluno no fundamental, né? A gente pode e está sempre buscando melhorar a questão de programação, para atualizar, né, para os alunos poderem usar as bibliotecas que estão mais disponíveis hoje em dia em bases livres. Então, a gente está sempre atento a isso, mas não é uma mudança muito fundamental, porque programação já está no currículo há décadas também. Então, eu concordo totalmente com o pessoal, e tem 2 outros aspectos que eu estava pensando aqui. Por exemplo, a geração atual, ela já vem... aqueles que querem trabalhar, não é, com essa área de tratamento de dados, ela já vem desperta para o assunto, né? Uma geração muito ligada, né? E aí, nesse caso, eu vejo os alunos avançando, os que fazem projeto final, os que fazem iniciação científica nessa área, se desenvolvem muito bem. Então, eu acho que a universidade está atendendo, sim, com essas preocupações. Uma outra coisa que eu pensei é uma grande empresa, por exemplo, se você pensa uma Petrobras na vida, uma grande Petrobras, né, que está assim cuidando da digitalização em todas as suas atividades. Eu não vejo a Petrobras buscando profissionais especificamente dessa área. Ela já tem o profissional, ela escolheu o seu profissional como o melhor, né? Ela é muito seletiva, muito rigorosa, e aquele profissional facilmente se adapta àquelas novas circunstâncias. Então, acho que é uma comprovação de que formar o bom profissional no fundamental garante que ele vai se adaptar aí para as próximas décadas, as mudanças, às vezes, disruptivas que acontecem. Obrigado. Excelente. Pessoal, fiquem à vontade para se manifestar. Os próprios membros da mesa redonda, se quiserem pontuar alguma outra questão. Eu queria falar um negocinho, assim, eu achei um artigo interessante de 2020 mostrando assim, o uso da técnica de planejamento de experimento nas indústrias. Né? Então, Edson está aí, costuma dar cursos, eu também costumava dar cursos para empresas, né, que tem essa necessidade, mas muito mais para a linha de pesquisa da determinada empresa. Né? Então, eu me lembro bem uma vez que depois, no último dia do curso, aí o cara disse assim, eu só não entendi uma coisa, o que é população normal? Quase que eu tive um ataque do coração. Mas assim, então existe uma demanda, por exemplo, eu anotei aqui algumas coisas, né, na saúde, no varejo, logística, na educação, no marketing, né, em empresas de refeições. Então, não só para usar dados experimentais, como dados simulados também, né? Especificamente nessa ferramenta de planejamento de experimentos. Né? Então, não tem trabalho aquele num detector aplicado a indústrias aqui no Brasil, nem na Austrália, América do Sul e África. Né? Então, a gente pode pensar assim, quais são os principais desafios, né, encontrados na aplicação de DOE em indústrias. Né? Então, aí Edson está acostumado, pode falar alguma coisa. Que essa barreira já caiu muito, muito, muito. Sim, sim. A dificuldade, primeiro, é o conhecimento sólido, onde o profissional ele tem um treinamento rápido, porque às vezes no curso de graduação ele não viu o planejamento de experimento, ele viu realmente estatística básica, né? No meu tempo, quando eu fiz química, eu só tinha uma disciplina de estatística, via lá tese de hipótese, e o cara falou que existia análise de variância, mas não tinha nem ideia o que era. Então, a hora que o profissional chega e ele precisa fazer algum experimento, e não é só em pesquisa e desenvolvimento, não. Na melhoria dos processos mesmos, né? Otimização de processo, se usa muito. Né? Pesquisa e desenvolvimento, lógico, né? Quase que só isso. Né? Mas a empresa que eu trabalhei não tinha departamento de pesquisa e desenvolvimento. A gente emitia as caras, juntava com engenheiro de processo, normalmente engenheiro químico, mecânico, e vamos fazer experimento para otimizar esse processo, para reduzir custo, diminuir o consumo de matéria-prima, melhorar a qualidade do produto. Então, as oportunidades são muito grandes. E o que eu percebi, às vezes, é que uma pessoa não tinha um conhecimento básico de estatística,
mas ele não conhecia planejamento de experimentos. Então, quando a pessoa não entende a técnica, ele não conhece a técnica, ele nem vê a oportunidade para aplicar. Então, eu acredito, eu não tenho vivência tão grande assim na academia, minha vivência é com os profissionais que se formam, né? E eu tenho que trabalhar com esses profissionais. Assim, eu sendo honesto, não estou fazendo uma crítica negativa a vocês, né? Porque pela conversa que eu já vi, que vocês são fãs aí da estatística aplicada, mas normalmente é muito voltado para mestrado e pós-graduação, né? Para doutorado, desculpa, né? Aí o pessoal tem que aplicar mesmo, tem jeito. Para o graduando, porque acho que a maioria dos graduandos vão para o mercado. E aí que precisa, o cara ter uma formação muito boa para rapidamente ele aprender qualquer técnica nova que venha para ele, né? Então, a formação do profissional para aprender e aplicar na indústria é fundamental. Porque a oportunidade dentro de qualquer tipo de indústria, tá? É muito grande. Assim, tem muitas oportunidades. É lógico que tem todo um contexto, né? Depende da liderança. Às vezes a liderança não tem essa percepção, né? O cara está lá só para tocar a produção e acabou, né? Então, não é bem assim. Um engenheiro bem formado, ele vai enxergar essas oportunidades, vai trabalhar, vai buscar, né? E se tiver um treinamento básico de planejamento de experimentos, ele vai deitar e rolar. Então, assim, eu acho que na graduação precisaria ter um pouco mais de ênfase, né? Dos cursos de estatística ser mais aplicado. Eu sei das dificuldades todas, mas... né? Aí vocês aqui vivem isso na pele, tá? Eu estou dizendo a minha percepção do lado de cá, né? Eu queria fazer alguns comentários, né? Juntando essas... um pouco com a primeira pergunta do Marcelo e um pouco com o comentário que a Verônica fez, né? E falando especificamente sobre análise de dados e planejamento de experimentos, eu sinto, e pode ser, não sei se todos sentem da mesma maneira, e aí eu falo principalmente não com os colegas que estão participando da discussão diretamente, mas falo principalmente com os outros colegas que estão participando aqui do evento e acompanhando a conversa, é que eu percebo com muita frequência que o profissional, a pessoa, o estudante, o pesquisador que procura uma técnica de análise de dados, de planejamento, ele procura uma receita, né? E como ele procura uma receita, infelizmente, não existe receita, mas boa parte dos livros e dos procedimentos não conta essa história para o técnico, né, que pega um livro do tipo planejamento, experimento aplicado a isso ou aquilo, e muitas vezes o cara que vai fazer a aplicação, a pessoa que vai fazer a aplicação, vê aquilo como um receituário. Eu aplico dessa maneira, faço dessa forma. E aí isso se junta com fundamento, por quê? Porque, como não há de fato a receita, aqueles procedimentos que estão no livro são procedimentos que foram desenvolvidos para sistemas que têm determinadas características que você tem que compreender a técnica para entender o que você vai fazer. O grande erro que eu vejo na aplicação de planejamentos experimentais e análise de dados é que quem quer aplicar quer uma receita fácil para resolver seu problema, sem compreender quais são as premissas daquela técnica que está sendo aplicada. E aí, com frequência, a técnica falha, que é como você querer pregar um prego numa madeira, e aí, para isso, você vai usar uma chave de fenda, porque alguém disse para você que a chave de fenda é muito útil. Mas a chave de fenda não foi feita para botar prego na madeira, ela foi feita para girar parafuso. E nas técnicas numéricas de planejamento experimental, ocorre rigorosamente a mesma coisa. Diferentes técnicas, a depender da premissa, se encaixam em diferentes problemas. Sem compreender o fundamento, o cara vira um apertador de botão, né? Ele tem lá 15
procedimentos que ele aprendeu por algum motivo e ele aplica um ou outro, e aí, quando não funciona, ele fala mal da técnica, né? Eu me acostumei muito a encontrar colegas com os quais eu trabalhei dando curso ou fazendo algum tipo de consultoria, e o cara manifestava assim, uma certa tristeza, né? Um desapontamento, falando: eu usei essas técnicas, mas elas não me ajudaram muito. E aí a minha pergunta era: mas você usou de forma correta? Que é uma pergunta chata, né? Que coloca o sujeito numa situação defensiva, assim. Mas a pergunta é legítima, é correta, né? A técnica foi aplicada de maneira apropriada, porque a minha experiência é rigorosamente ao contrário. Ela sempre funcionou, mas procurando compreender quais são as premissas e aonde vai, né? E aí, falando também, só para terminar um pouquinho com o que o Edson estava dizendo, eu concordo integralmente com o que o Edson estava falando sobre o treinamento. Eu acho que há uma deformação nos cursos de estatística, eu não vou dizer no geral, mas na engenharia, né? Na engenharia eu posso falar com propriedade. Há uma deformação, os cursos de estatística em geral são muito ruins, porque eles ensinam o estudante de graduação a basicamente contar parafuso numa caixa, saber se os parafusos vão estar, se vai estar atendendo ou não a especificação, a fazer uma conta de probabilidade condicional, e o aluno de graduação não consegue ver a conexão daquilo com o mundo em que a gente vai trabalhar. Ele não consegue sequer transportar. Não é que aqueles problemas não sejam importantes em algumas aplicações, mas eles não constituem nem a base e nem o dia a dia do uso que se faz nos cursos da engenharia e várias áreas aplicadas. Por exemplo, faz-se muito pouco conexão entre planejamento experimental e otimização, faz-se muito pouca conexão entre planejamento experimental e extrapolação, interpolação, projeto de sistemas, que são atividades que o engenheiro, de forma geral, consegue compreender melhor, né? O engenheiro ele é mais bem treinado para fazer extrapolação, interpolação, projeto, otimização. Se você não constrói esse vínculo, ele fica com a impressão que aquilo só serve para contar amostra de parafuso e que ele vai precisar de 500 amostras para poder tirar alguma conclusão. E na planta industrial ele vai ter meia dúzia de amostras, se ele for feliz. Então ainda tem esse outro aspecto também, né? Com frequência, aquele mundo amostral que é ensinado na cadeira do segundo, terceiro, quarto período não corresponde ao mundo amostral da prática que ele vai fazer. Então, eu acho que há uma desconexão teórica entre o que é apresentado e o que o profissional vai, de fato, exercitar. E repare que eu não estou falando aqui de aplicação, estou falando de fundamento mesmo, que é a construção dessa ponte e o uso dessas ferramentas, né? Eu acho que a estatística ela ainda chega de uma forma muito mistificada ainda para o aluno, né? E ele tem dificuldades, até pelos próprios colegas que já passaram pela estatística, já colocam aquele terrorismo em cima, né, do aprendizado e já dificulta, então, essa aceitabilidade da estatística. E, logicamente, dentro do que o professor Zé Carlos está falando aí, a forma também como está sendo oferecida. Se a gente voltar lá, né, na questão educacional de Paulo Freire, a gente vê que você tem que correlacionar muito bem com a realidade de vivência da pessoa, para que haja um aprendizado significativo. Então, quando a gente teoriza muito, a gente sai dessa questão prática do uso ali da estatística e, sobretudo, do aprendizado, que deve ficar com base em coisas cotidianas, que sejam realmente efetivas no aprendizado ali. E, lógico, um aluno de graduação, ele vai sair com uma bagagem, e o de pós, mestrado, doutorado, vai vir com um aprofundamento nisso aí. E é importante, realmente, a maneira como essa estatística vai chegar. E eu acho que esse evento, ele é um marco em termos de desmistificação da estatística. Então, ele está trazendo a estatística de uma forma bem diferenciada. E eu acho que nós vamos atingir aí, né, ou começar a atingir esse objetivo, né, de desmistificar
a forma como a estatística chega para as pessoas, da forma como nós estamos conversando aqui, olha como que isso está fluindo, né? É muito diferente. Não tem estatístico aqui, né, na audiência. A gente não teoriza, porque a gente usa como um instrumento, né, para que a gente consiga entender várias coisas. É isso. Né? Então, nós utilizamos a estatística, a gente quer tirar proveito da estatística, né? Todo o conjunto, o que dá, né? Então, o que Zé Carlos falou, né, dos dados e da técnica, né? É o que eu falei, né? O bom senso é o que tem que prevalecer, né? A gente tem que saber aplicar, não adianta, porque não é pacote estatístico que vai dar para a gente o bom resultado. Então, de saber aplicar no momento certo, né? Exatamente o que o Zé Carlos falou. Não adianta nada, você vai achar que a ferramenta é péssima porque você não sabe usar, né? Então, isso não é só para estatística, isso é, na verdade, para qualquer coisa, né? Uma simples tesourinha, se você não sabe que pessoal está direito da tesourinha, você vai achar que ela é uma porcaria, né? Então, vai, Maurício, vai. Eu queria comentar uma coisa que está acontecendo não apenas no curso de engenharia química, que a gente acompanha mais perto, né, mas eu tive a oportunidade de acompanhar em outra engenharia de controle e automação alguns anos atrás. No nosso próprio país, o Brasil está tendo transformação no currículo, e as disciplinas estão passando a ter um caráter mais integrador, né? Então, disciplinas assim que, por exemplo, projeto final de curso, ou uma disciplina que tivesse no início do curso, no meio do curso, que fosse integrando ali conceitos. Então, acho que a gente poderia fazer movimentos para que essas disciplinas incorporassem cada vez mais estatística, né? A gente faz isso, assim, algumas vezes, porque a gente estuda modelagem, e aí na modelagem a gente termina tendo que tratar alguns problemas de regressão, estimação de parâmetros, e aí isso vai para o projeto de fim de curso também. Mas eu acho isso, que uma boa oportunidade é aproveitar essa reforma que está acontecendo, eu acho que no Brasil todo, de currículo, e que vai, com esse conceito de disciplina integradora, né, para incluir aí o entendimento de estatística. Tem que ser eu queria fazer um comentário. integradora, porque não adianta... Integradora, eu não sei qual a palavra. Tem que ser assim. Usei uma palavra errada. Integradora. Não, porque, e aí, na verdade, é isso, porque às vezes a disciplina de introdução é muito no início do curso, mas a ideia é colocar no meio do curso, mais para o final do curso. Eu sei que a USP já estava fazendo isso já há alguns anos, né? E na nossa própria escola de Química já há estudos nesse sentido também. Só rapidamente, Marcelo, antes de você falar, e só complementar uma coisa aqui que o Rui provocou, o Edson Rui, né, provocou, ele falou da questão da estatística na graduação. Nós temos aqui, né, a iniciação científica, e todos os alunos de iniciação científica, eles passam pela experimentação. Eles têm que desenvolver um experimento, e esses experimentos, pelo menos na nossa área de agronomia, eles não passam se não tiver a parte de estatística. Inclusive, esse é um pressuposto particular meu, né? Quando eu estou corrigindo qualquer resumo, qualquer artigo, a primeira coisa que eu olho é a estatística. Se a pessoa não foi feliz ali, acabou. A gente nem vai adiante. Tá? Ok, Marcelo. Obrigado. Não, eu gostaria de comentar, eu comecei a carreira dentro da engenharia química, né? O primeiro concurso que eu fiz aqui no FSM, depois eu, como químico, fiz outro concurso na química, e na engenharia química eu trabalhei com a parte da educação ambiental, e lá se discutia muito essa questão da passagem histórica da era da formação para a era da informação. E nós, digamos assim, oriundos da década de 70, 80, 90, digamos assim, pegamos a era da formação, e hoje o aluno que chega na faculdade, ele está acostumado com a era da informação, ou seja, a quantidade de informação é muito maior que chega, mas se tem uma certa dificuldade em filtrar aquela informação, daquele monte de informações, pensar
e tornar aquilo conhecimento. Essa é uma grande discussão dentro da educação como concepção, né? E aí a gente recai naquilo que eu costumo brincar com o pessoal, principalmente na pós, porque senão, se eu falo isso na graduação, eu levo uma reclamação da ouvidoria, né? Que muitas vezes o aluno não sabe que não sabe, né? Então, o problema do aluno está, muitas vezes, antes da dúvida, né? Então, isso é uma questão que eu vejo também, como esse descompasso, de certa forma, da quantidade de informações imediatas. Eu vejo isso pelos filhos, né? Eu pergunto qualquer coisa, em 2 segundos ele acessa o Google ali, me dá a informação que eu quero, um número, né? E só que aquilo é uma informação que cai num vazio. Então, o que eu vejo, assim, é que ainda parece que há uma certa adaptação a essa inundação de informações, né? E aí recai, logicamente, nessa questão. A gente brincando, a gente começou com eu e o Sérgio Todd, né? Começamos a brincar com Biostat, com Uno Mille 92 sem ar, sem direção, aí depois tu já vai para o estatística, SPSS, vai para isso, né? Hoje a gente já está no Sigmaplot 14.0 e que está querendo mais, né? Já vai para o R, então parece que há essa inundação tecnológica, uma certa falta de ainda absorção um pouco mais criteriosa, digamos assim, dessas informações, né? Então eu queria só comentar isso também, que eu vejo que parece que não existe mais aquela paciência, entre aspas, da old school de sentar, por exemplo, na minha época de graduação e fazer uma regressão linear na calculadora. Eu acho que isso nem se faz mais hoje, né, na faculdade, né, porque tem todos os programas, pode fazer no Excel, enfim, ou qualquer, né, então tem certas etapas que talvez foram puladas, né, e que muitas vezes, até para a questão da elaboração de texto, redação científica, que muitas vezes seria minimizado se a pessoa chegasse e escrevesse um resumo para congresso à mão, que hoje seria inadmissível, vamos combinar, né? A pessoa, né? Eu tive um colega que fez um pós-doutorado na NASA, o orientador dele, lá o supervisor, entregava os artigos escritos à mão, ele digitava os artigos e, né, ele disse, aquilo foi uma quebra de paradoxo para ele, né? Então, quer dizer, é outra forma, outra questão cognitiva, né, que está sendo colocada. Então, tem essa barreira também de gerações, digamos assim, né, que pode estar afetando, digamos assim, a como degustar essa tanta informação e dessa informação gerar conhecimento, né? Esse negócio, Marcelo, me lembrou o professor Prausnitz, né, que grande nome, grande termodinâmico, que escreveu o primeiro livro, né, de termodinâmica com computação. Ele escrevia os e-mails à mão, tudo à mão, e dava para a secretária para responder os e-mails. Então, assim, o autor, né, de termodinâmica, o nome de termodinâmica, com o primeiro livro computacional, assim. Então, é engraçado, contrassenso, eu me lembrei aí. Eu não sei se eu sou muito antigo, né? Eu me formei em 1979, né? É algum tempo. Então, como eu venho trabalhando na indústria e selecionando, entrevistando, formando muitos profissionais, né, químicos, engenheiros, né, engenheiros mais químicos, né, mas mesmo eletricista e mecânico, e ultimamente mais produção. Então, eu convivi muito, fui acompanhando essas gerações, né, tem pessoas que rotulam as gerações, né? Então, eu percebo que essas últimas gerações, eles são muito imediatistas. Querem as coisas mais prontas. Tipo, a professora Verônica falou de querer ter um software. Tem uma neura, toda indústria que eu vou dar treinamento, o pessoal fala qual software que deve usar. É o Minitab, é o Estatística? Qual é, né? Então, porque o cara não quer pensar, ele acha que coloca os dados lá dentro do software, e o software, com um passo de mágica, dá os resultados para ele. E eu até peço desculpa antes, eu peço perdão a palavra que eu vou falar, mas eu falo exatamente assim. Todo software, estatística pior ainda, né, ele usa uma tecnologia altamente poderosa, chamada MIMO. Merda in, merda out. Então, o pessoal parece ficar com preguiça de pensar, porque alguém, né, ou um sistema, um aplicativo vai resolver para ele. Essa é a minha briga. Então, nos meus treinamentos de estatística, eu procuro não usar nenhum aplicativo desses Minitab. São ótimos. Eu gosto do Minitab, estatística.
Então, eu faço o cara fazer na mão, eu tenho algumas planilhas já prontas, para o cara não forçar o cara a pensar, e não usar a caixinha preta, enfiar lá os dados aqui são o resultado, né? Então, essa é uma briga constante. Eu confesso que eu tenho um relacionamento atávico com papel. Enquanto a gente mesmo está conversando aqui, aí, ó, estou com um papel aqui cheio de anotação, né? Porque eu sempre tenho a impressão que o computador ele é frio demais, né? Inclusive para fazer matemática, inclusive para fazer estatística e para fazer método numérico. Eu, particularmente, gosto de ir para o computador antes, de ir para o papel antes. O Maurício brincou que eu corrijo todas as teses com papel e caneta, e é verdade, já me chamaram de destruidor da natureza, destruidor né, em tempos modernos. Eu sou assim também. Mas eu, de fato, privilegio o papel. Embora na pandemia não tenha uma impressora em casa, tenha me empurrado, dentre os muitos hábitos, a ter que fazer coisas no computador que eu não fazia, e eu espero que eu não tome gosto, como a Verônica. Eu invejo a Verônica, mas eu não quero fazer igual a Verônica, porque aquele quadradinho vai me dando uma agonia, eu preciso de espaço para pensar, rabiscar, traçar linha, né? E eu acho que esse exercício, pensando de maneira menos brincalhona, é boa, né? O grande problema do aplicativo é a compulsão a usar o aplicativo. Até que chega um determinado momento em que você não faz o que o aplicativo não faz. É muito comum eu conversar com um aluno de pós-graduação, e fazer uma pergunta do tipo: por que a gente não faz tal coisa? Aí o cara fala assim: mas o software não faz. Aí eu falei: mas eu não perguntei se o software não faz. Eu perguntei por que a gente não faz tal coisa, né? Essa resposta porque o software não faz, ela mostra um certo condicionamento. Eu não vou dizer preguiça, porque eu não acho que é necessariamente preguiça, mas é condicionamento de você fazer o que disponibilizaram para você fazer. Eu tenho percebido, e aí talvez vocês possam falar melhor do que eu, né? Mas eu tenho percebido que o estudante médio, pós-graduando médio, tem perdido muito a habilidade de programar e resolver problemas. Eu não sei se vocês pensam da mesma maneira, mas eu acho que o treinamento é tão focado na aplicação de aplicativos para a resolução de alguns problemas que nós estamos condicionando os jovens profissionais a só resolverem problemas que já foram resolvidos por terceiros, porque quando está no aplicativo é porque alguém já resolveu e já transformou em um procedimento que pode ser replicado quando você aperta meia dúzia de botão. E eu tenho percebido essa certa resistência, né? E eu acho que tem muito a ver com essa conversa que a gente está fazendo aqui do aplicativo, que é aquela história: eu não fiz porque o aplicativo não faz, né? E a pergunta é: se o aplicativo não faz, ora, por que diabo? Por que você não faz, né? E por que você não desenvolve a solução, então, no seu ambiente computacional? Eu me lembro que a turma, quando eu fui formado, e aqui não é uma questão geracional, não estou comparando gerações exatamente do ponto de vista de interesse, nada disso, mas a turma da qual eu fiz parte, Maurício fez parte, Verônica fez parte, a gente era acostumado a programar os problemas de engenharia química, a resolver os problemas no computador. E eu hoje percebo uma resistência enorme dos alunos e dos pós-graduandos, inclusive, em fazer isso. E aí, do ponto de vista da estatística, isso é um inferno, porque você vira refém do que tem à sua disposição. Se só tem programa que faz análise de curva normal, você vai sentir a necessidade de dizer que tudo é normal. Porque, professor, mas o meu aplicativo não resolve essa distribuição log normal, então eu vou admitir que é normal. E a resposta é ruim, né? Porque deveria ter, se não tem, vamos fazer, vamos resolver, vamos implementar, né?
Eu queria falar uma coisinha, porque perguntaram ali no chat a questão da história, né? Na verdade, assim, Fischer, em 1920, começou com essa história de ANOVA, etc. Mas, assim, quando começou né, ao povo querer, foi em 1980, por aí, né? Com a questão da Motorola, da questão do Sigma, que para melhorar a qualidade, indústrias, né? Então, a indústria, na verdade, incentivou muito essa questão da melhoria, claro, né, da qualidade. E aí, como você saber o que variar, né? Então, muitos fatores para você trabalhar. Então, né, claro que o box, né, começou também, foi muito importante. Então, é um desenrolar. E agora o número de artigos, né, aplicando planejamento de experimentos é enorme, né? E alguns com muitos erros, como eu comentei no meu vídeo, né? Então, a Taguchi, né, dentro daquela ideia de diminuir a variabilidade, provocou muito uma corrida para uma técnica que pudesse, com poucos experimentos, você concluir algo com o objetivo que era diminuir a variabilidade, né? Claro que aumentando, então, a qualidade. Então, só fazer esse ponto aqui. Só Marcelo, aproveitando o vácuo que ninguém falou, só lembrar também, né, Verônica, que uma parte significativa dos grandes mestres estudaram problemas de engenharia química, né? Porque a engenharia química sempre foi uma fonte impressionantemente grande de dados por causa dos problemas de cinética. Então, se a gente vai olhar a origem, né, dos trabalhos, tem muita engenharia de processo, né? Os próprios trabalhos do Student, né, os originais, eles são baseados da distribuição TD Student, né, são baseados em acompanhamento de processo, né, problemas de qualidade, né? Então, a engenharia química ela tem um papel muito, muito, muito relevante. Eu não tenho convicção do que eu vou falar, mas eu acho que o Box também trabalhou, e também ele tinha uma formação, uma pegada da engenharia química muito grande no trabalho que ele executava. Então, dizer que, de uma certa maneira, a engenharia química e a química estão muito ligadas ao todo o desenvolvimento da análise estatística, essa que a gente acha que é essa mais moderna, ligada ao planejamento experimental e análise de dados. Né? O Jorge Box era químico de formação. Então obrigado, Edson. Eu sabia isso. Mas eu tinha convicção que ele, na verdade, eu tenho uma história curiosa para contar, porque quando eu fiz o doutorado sanduíche, eu passei um tempo em Wisconsin, lá nos Estados Unidos, na Universidade de Wisconsin, em Madison. E o departamento de estatística lá era muito forte. E eles tinham uma tradição muito grande que remontava a Fischer, né? E Box, inclusive, trabalhou muito tempo lá. E na época que eu tive lá, a esposa do Box, ela foi uma espécie de tutora da minha esposa de inglês, né? Porque a minha esposa tem nada a ver com a mesa redonda, né? Só estou aproveitando. Sim, mas é legal isso. Contar uma história curiosa, né? E acabou que minha esposa foi aluna de inglês da esposa do Box, né? E na estatística e na universidade, a escola do Fischer, e o Box fazia parte da escola, né? Se eu não me engano, ele era genro do Fischer, se eu não estiver enganado. Então, eles eram sumidades na Universidade de Wisconsin-Madison. Né? Para mim, assim, eu tenho dois ídolos, né? Primeiro o Fischer, que começou com tudo isso, e eu acho que o Box é esperto pra caramba, né? Ser genro, casar com a filha do Fischer para aprender isso e trazer para a indústria, pô, o cara é um gênio. Essa rede ela é muito importante, né, no final das contas, porque só que a pegada que eu quero dar aqui é justamente que a estatística ela está permitindo, e cada vez mais, né, uma interação entre as áreas, porque ela teve uma fase de desenvolvimento inicial de ferramentas e tal, e isso foi acontecendo nas áreas de forma independente. Eu acho que agora
a gente está partindo para uma era que a gente está tendo muita informação, inclusive nos projetos que a gente tem com o derramamento de Mariana, projeto da Renova e o projeto da Petrobras, nós temos informações para trabalhar aí, sei lá, mais uns 5, 6 anos só mexendo nesses dados. É muita informação, é muita coisa. Mas o que a gente percebe é que uma próxima etapa é a interação entre as áreas, que vão agregar muito valor naquilo que vem sendo colocado. Por exemplo, uma questão das nanopartículas, só para vocês terem ideia, correlacionando com a nossa área. O que eu falei com os alunos esses dias da pós-graduação? Falei, lá na frente, nós teremos o seguinte, nós teremos o Uber das nanopartículas. A gente vai dar um endereço para ela na planta, e a planta vai absorver essa molécula e vai levar, nessa nanopartícula, e vai levar até o ponto onde que está iniciando a doença, e vai eliminar aquela doença. Com muito mais eficiência, com muito menos uso de defensivo agrícola, e a gente vai ter uma resposta excelente. E a gente vai chegar nesse ponto, sem mexer com transgenia, sem mudar a alteração genética das plantas, porque quando a gente faz isso, realmente a gente pode ter algumas consequências, não é que tenha, mas pode ter. Então, eu acho que a interação entre essas partes, né, entre todas as áreas, ela vai ser muito benéfica para a gente lá na frente. E é isso que essa base da estatística, ela vem validar tudo isso que está sendo feito, né? Todo esse conhecimento. Só para o último comentário meu, o que o Adriano falou dessa integração das disciplinas todas é o conceito da engenharia estatística, que eu falei até, inclusive, no meu minicurso, dessa integração, né? Então, a estatística está integrando todas essas disciplinas de uma maneira muito coesa. Então, é muito legal isso. Esse comentário é totalmente pertinente. Sugeri uma última palavra de cada membro, né? Antecipo assim, meus agradecimentos, assim, estou muito feliz, né, de poder ter participado e poder colaborar, conhecer, estão anotados aqui os e-mails, né? Quando toda essa loucura passar, certamente eu tenho vários motivos para ir ao Rio de Janeiro visitá-los, né? Assim, vou entrar em contato, né? Então, eu gostaria, se possível, cada um dos senhores, professora Verônica, dê um minutinho, um fechamento, assim, uma palavra aos integrantes aqui, para a nossa assistência, né, para a gente mais ou menos poder caminhar, então, para o fechamento da mesa redonda, com pesar, né, porque está o papo muito bom, acho que estão todos aqui, né, hipnotizados, assim, com o conhecimento, com a bagagem de todos. Tá? Eu gostaria, então, de pedir. Professora Verônica, a senhora poderia começar? Claro, com prazer. Bom, obviamente agradecer por esse convite. É sempre bom falar, né, com colegas, com pessoas que foram alunos, que trabalharam, ou que não foram alunos, mas que estão aqui prestigiando. Eu queria dizer uma coisa que disse quando recebi a homenagem lá feita por Fernando. Né? O meu envolvimento com estatística começou enquanto eu amamentava minha filha, em 1991. Esse negócio de ficar só amamentando não era para mim, eu tinha que fazer outra coisa em paralelo. E aí eu comecei, eu já tinha lido o Smith-Van Ness para relembrar a termodinâmica, e aí eu resolvi me meter com estatística, porque não tinha ninguém no nosso programa que desse. E aí foi num desenrolar que me envolveu mais do que com o assunto que eu havia trabalhado no pós-doc, que era compósito, né? E aí foi muito, muito, muito legal, muito importante para mim, porque eu trabalho com experimentos em laboratório, em bancada, mas mesmo que fosse num simulado, mas num experimento, e é uma ferramenta que é muito importante, você saber, não só planejamento, como estatística, né, de uma forma geral, você olhar para aqueles dados e saber o que eles querem dizer é muito importante. Não adianta eu tirar dados sem saber se eles estão bons e sem, como eu gosto de dizer, fazer com que eles falem para a gente, o que eles querem dizer
não só aquilo que eu quero que eles digam, né? Mas eles estão ali e eu tenho que saber interpretá-los, né? Então, minha mensagem para todos que trabalham com dados é: valorize os dados, saibam o que eles querem dizer, façam de todas as maneiras possíveis, gráficos, tabelas, técnicas diferentes. É igual a equipamentos, né? A gente tem vários equipamentos que querem dizer DSC, TGA, infravermelho, etc. A gente tem que fazer todos para que a gente possa, né, chegar a uma conclusão a mais correta possível. Assim também são os dados. Tentem analisá-los sob vários ângulos. Então, muito obrigada a todos, aos meus colegas aqui de mesa, e que venha o próximo Combrapa. Professor Edson? Tá, bom, primeiro agradecer. Para mim, assim, eu ficaria aqui até amanhã conversando, né? Porque é muito legal, né? E a mensagem final que eu queria deixar é o seguinte: eu não sei se todo mundo conhece o conceito do pensamento estatístico e da engenharia estatística, que é mais recente. O pensamento estatístico começou lá no final dos 80, e a engenharia estatística é mais recente, aqui em torno de 2009, 2010 que começou. Então, são dois conceitos que se integram e são muito fáceis, assim, sabe aquele clique, né? Você fala, putz, agora entendo a importância da estatística. Então, eu acho que são dois conceitos muito simples, fáceis, você acha artigos aí muito fácil de ler, né? Muito simples. E, assim, no meu ponto de vista, foi o que fez a diferença para mim, entre gostar e não gostar de estatística. Então, eu recomendo ler esses assuntos aí, né? Pensamento estatístico e engenharia estatística. Acho que vale a pena. E, assim, fechar com chave de ouro aí, ouvindo vocês conversando e discutindo e participando disso, então, para mim, é um must, né? Muito obrigado. Obrigado mesmo. E que venha mais congresso, Fernando. Na verdade, só agradecer muito, tá, a vocês pelo convite para participar da mesa redonda. Foi um prazer conhecer, né, pessoas novas, estar ao lado dos meus colegas sempre tão inspiradores, a Verônica e o Zé Carlos, que são colegas, mas, né, e conhecer o Edson, o Adriano. Então, muito obrigado. Eu queria dizer às pessoas da audiência que se interessaram assim, nessa visão de engenharia baseada em modelos que, por sua vez, empregam dados, né? Então, eu trabalho nisso. A gente tem mantido seminários toda segunda-feira. Obrigado, Aline, por exemplo. E a gente tem, então, o laboratório chama-se LADES, e vocês podem procurar no site do LADES, eu acho que é fácil de achar, né? Ou podem me contactar por e-mail, porque a gente faz seminários virtuais, online, toda segunda-feira, com várias aplicações, recebendo gente do Brasil e de fora que trabalha na área. Então, estão todos convidados. E, mais uma vez, muito obrigado a todos. Obrigado. Nós estamos vivenciando aí um momento bem delicado, né? E a gente está vendo uma corrida aí para que a gente tenha uma vacina que nos proteja contra a Covid. E a estatística está ali, a todo momento, buscando a eficácia dessas vacinas. Então, trazendo números lá para a gente de 90%, 90%, ou seja, lembrando mais uma vez o que o Edson disse aqui, a estatística se aplica a tudo na vida. E hoje, literalmente, né, ela está aí para dar validade a essas vacinas e salvar vidas. Então, fica aí a minha mensagem de importância da estatística na nossa vida. E tem que ser desmistificado. Ela faz parte e devemos entendê-la da melhor maneira possível. É isso aí. E agradecer, sobretudo, a participação com esse seleto grupo aqui. Foi um prazer estar com todos vocês. Obrigado, Adriano. É isso, Marcelo. Professor José Carlos? Bom, obrigado. Antes de fazer esse agradecimento final, eu gostaria de fazer uma nota que eu considero triste, né? Porque enquanto a gente desenvolve nossos trabalhos de pesquisa e discute nossos trabalhos técnicos e esses pontos relevantes, o governo federal brasileiro põe em marcha um projeto de destruição da pós-graduação brasileira e da pesquisa brasileira. Nós não podemos, estando de público e com vários colegas, deixar de falar isso.
O CNPq divulgou ontem uma lista onde, inicialmente, mais de 70% dos programas de pós-graduação do Brasil não terão bolsa para iniciar suas atividades no ano que vem. Há uma previsão de que a redução, mesmo nos programas que venham a receber, de acordo com os termos do edital, possa se aproximar de 90%. A situação é absolutamente dramática e a comunidade acadêmica não pode ficar alheia a isso. E é nesse sentido que eu acho muito importante, nesse evento que é acadêmico, não deixar de falar sobre esse tema, porque a vida da pesquisa e a vida da academia hoje no Brasil estão em risco sério, porque existe um projeto irresponsável do governo federal de destruir a pesquisa e a academia do Brasil sem colocar nada no lugar, sem ter proposta alguma para ser colocada no lugar. E eu acho muito importante isso, porque nós temos aqui o prazer, é importante falar nisso, né? Porque nós temos aqui, obviamente, o prazer de falar do ponto de vista técnico e toda a nossa motivação, mas é sempre bom lembrar que o momento que o Brasil atravessa é muito triste e arriscado para todas essas atividades que nós temos o prazer de executar, e talvez alguma das pessoas na assistência, talvez no ano que vem, não tenham as bolsas para continuar executando os seus trabalhos. Bom, dito isso, sem querer dar um tom triste aí para esse final, mas acho importante dizer isso, eu agradeço muito o Fernando pelo convite, o Marcelo por todo o trabalho da organização. Para mim foi uma honra participar dessa conversa, né? A Verônica e o Maurício eu encontro nos corredores, embora nesse momento nos corredores da pandemia, ou nos corredores do home office, mas a gente se encontra com alguma frequência, e foi um prazer aí poder passar esse par de horas com a Adriana e com o Edson e ouvir as opiniões dos colegas. Eu espero que o pessoal que esteja assistindo tenha curtido, né? E eu acho que esse tema é muito relevante, cada vez mais relevante no futuro próximo. Muito obrigado, Marcelo, pela atenção, e ao Fernando pelo convite. Nós que agradecemos, muito obrigado. Fernando, tu poderias fechar a mesa? Meu querido Barcelos, depois de esse período tão maravilhoso aqui, escutando vocês, vendo você presidir com tanta maestria essa mesa, eu te peço a gentileza que encerre esses trabalhos para que a gente possa prosseguir lá para a sessão de encerramento. Por favor, a palavra é sua, meu amigo. Não, ok, então, muito obrigado, meu sincero muito obrigado a todos. Espero reencontrá-los na próxima versão, né, do Combrapa. Foi um prazer enorme para mim e ter contato, poder trocar informações, grande aprendizado. Vamos querer compartilhar todos os minicursos, né? Vou tentar compartilhar, né? E o meu grupo de pesquisa, né, tem maior interesse em fazer toda essa atualização. E ficamos em contato, acredito que assim, a equipe é enorme, né? São vários professores envolvidos, vários mestrandos, doutorandos, alunos, né, que se envolveram, né, totalizando em mais de 50 pessoas ao natural, trabalhando nos bastidores, né, atrás da cortina. Então é um trabalho que realmente envolve muitas pessoas, não aparece pelo fato de ser digital, mas muitas vezes dá muito mais trabalho pelo imediatismo, né, assim, da necessidade da resposta rápida, né. Então, muito obrigado, já está disponível aqui o link para o fechamento do Congresso, caso os senhores tenham interesse, né, está disponível. Agradeço, então oficializo o fechamento da mesa redonda, muitíssimo obrigado, espero contar com a presença dos senhores, né, e senhoras na próxima edição, ok? Muito obrigado, tchau, tchau, boa noite a todos.